Com 28 votos favoráveis e 25 votos contrários, está aprovado o projeto de lei 246/2020. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou no fim da tarde de ontem, terça-feira, o projeto que prorroga por 1 ano a majoração do ICMS no Estado. Depois de 7 horas e meia de discussões, o placar foi apertado. 28 votos favoráveis e 25 contrários. No plenário, as discussões foram longas e acaloradas. O sistema eletrônico de votação falhou e alguns dos votos tiveram que ser registrados de forma manual. Já do lado de fora do prédio, um grupo de empresários protestava contra a reforma. No fim das contas, o projeto aprovado na última sessão de 2020 está bem longe daquele proposto pelo governador Eduardo Leite ao Legislativo. No entanto, com o resultado, o governo mantém 100% de aprovação de suas propostas na Casa. No Direto ao Ponto de hoje, vamos falar sobre a PL 246 e o que ela significa para o Estado. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. – 22 de dezembro, a última sessão antes do recesso do Legislativo, ou seja, a última oportunidade de votar a PL 246 ainda em 2020. A sessão de forma híbrida, alguns parlamentares presenciais e outros virtuais, iniciou às 9 da manhã e foi longe, sendo votada só às 4h30 da tarde. A tensão era grande entre as bancadas, com a oposição apresentando uma emenda ao projeto. Na rua, apesar da orientação de não aglomeração, um pequeno grupo composto por empresários protestava com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. É importante lembrar que o pacote de reforma tributária do Piratini, incluindo o PL de ICMS, sofreu grande resistência dos parlamentares, incluindo alguns da base do governo. Para ser aprovado, ele passou por mudanças, reuniões do governador pelo Estado para falar com prefeitos, entidades e, recentemente, uma reunião com a bancada. Mesmo com toda a movimentação, ainda era incerto o resultado da votação de ontem. Depois de muitas discussões, a proposta foi aprovada após a aceitação de emenda apresentada pela bancada do PT, que prevê a majoração por apenas mais 1 ano, ao contrário do que o governo tinha proposto. O partido alegou ter o comprometimento do governador Eduardo Leite de que haverá destinação de recursos para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. A previsão deste recurso, segundo o PT, é de 1,5 bilhão. Também em votação apertada, a emenda foi aprovada por 29 votos favoráveis contra 25. O texto apresentado mantém a manutenção do ICMS majorado por mais 1 ano apenas, enquanto o texto original previa prorrogação até 2024 e também a alíquota básica do imposto a 17,5% em 2021, ao passo que o governo queria mantê-la a 18% no próximo ano. Para discutir o projeto de manutenção da majoração das alíquotas do ICMS e sua repercussão, eu recebo hoje, neste que é o último episódio do Direto ao Ponto em 2020, a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Olá, Maureen, seja novamente bem-vinda. Olá, Brenda, olá, ouvintes. Estamos aí mais uma vez discutindo, agora meio que um desfecho, né, desse assunto que se perpassou aí nos últimos podcasts. É verdade, acho que já é a 3ª vez que a gente vem discutir esse assunto aqui no Direto ao Ponto. Maureen, o governo, parlamentares e empresários já esperavam que a votação ocorrida ontem fosse marcada por incertezas. O Piratini vinha calculando voto a voto a todos os minutos, a cada minuto, até mesmo dentro da sua base aliada. O que aconteceu que não era o esperado e como o governador Eduardo Leite recebeu o resultado ontem? Tá, acho que tem alguns pontos que a gente pode discutir a partir disso. Por exemplo, o assunto tributação, aumento de imposto, ele por si só ele já vem carregado né, de uma discussão ideológica, mas ela vem carregada principalmente de bandeiras de alguns deputados, né? Então não é um assunto fácil de discutir.
E daí tem muitos deputados eleitos com o discurso, né, de contrariedade ao aumento da carga tributária, prevendo que esse debate iria acontecer, porque não era nenhuma surpresa que nesse ano nós iríamos ter essa discussão. Então, o que acontece? O que acontece na prática é que o governo acabou encontrando, né, o cenário que ele já imaginava, de dificuldades para aprovar esse tipo de projeto, para aprovar esse tipo de proposta, muito menos pelo todo o conjunto, né, das mudanças, mas principalmente por tratar especificamente de aumento de ICMS. Né, e tinha-se toda essa expectativa, o governador mesmo rebateu mais do que uma vez a manifestação que ele tinha feito em 2018, quando ele era candidato a governo do estado, que ele queria majoração por mais 2 anos, porque daí isso seria suficiente para resolver. O que ele deixou muito claro nas manifestações recentes é que ele queria 2 anos, né, para fazer algumas mudanças e poder discutir uma reforma tributária. A questão é que o projeto de reforma tributária que ele apresentou no início do segundo semestre, em agosto, ele previa essa arrecadação elevada. E daí ele enfrentou resistências, o projeto não avançou, ele retirou o projeto, apresentou agora uma versão mais enxuta e mais focada na própria questão. A questão do ICMS ganhou mais notoriedade. É óbvio que tinham outros pontos desse mesmo projeto, dentro desse, ele era um projeto bem amplo, né, que vão beneficiar aí principalmente alguns segmentos empresariais, em função, por exemplo, da retirada da DIFAL, que é uma diferença paga de imposto, manutenção do Simples para algumas faixas. Então, tu tem algumas mudanças que são interessantes, mas tu tem o ICMS, né, que era a cereja do bolo, que era o que todo mundo deu atenção. Então, quando o governo trouxe essa discussão, ele viu a resistência, que não era novidade, né? Muitos deputados já tinham manifestado e a base quebrou, né? Não quebrou para todos os projetos, não quebrou para todas as reformas, mas ele tinha noção da dificuldade que era. E essa dificuldade a gente até pode trazer um ponto bem interessante, que foi o quê? Desde o início da sessão, nós tínhamos os 55 deputados presentes. Foi uma sessão híbrida, né, como já vem ocorrendo no parlamento em função das medidas de distanciamento. Então, alguns deputados e assessores em plenário, outros em home office, outros nos seus gabinetes. E o que aconteceu? Nós tínhamos 55. Então, aquela versão de que a maioria simples bastaria, a maioria simples ela bastaria de acordo com a quantidade de deputados presentes e deputados contra. Né? Então, tu tinha que ter, no mínimo, 28 em plenário para poder ter votação, e a partir dali tu começava essa negociação. Então, o que aconteceu? A gente teve, logo no início da sessão, a apresentação de uma emenda que garantiria alguns apoios, mas o governo viu que não ia ter os apoios necessários, que a proposta ia ir para plenário e não ia passar. E daí entrou, né, um movimento que começou no dia anterior, na segunda, que foi da bancada do PT. Né? Daí a gente pode ter uma outra discussão bem mais ampla, que é exatamente o discurso político, né, que foi apresentado. A bancada do PT, oposição, 8 deputados, os 8 votaram com o governo. Isso é muito importante, porque, por exemplo, boa parte das atenções tinham se voltado para a bancada do MDB nas últimas semanas, a bancada do MDB com 8, e com deputados declaradamente posicionados contra o projeto. Então, assim, estava impossível, né? Muitos deputados do MDB, mas também de outros partidos, tinham dito, né, nos bastidores que não tinha mudança que o governo fizesse no projeto que fizesse mudar a posição. Né? Então, isso acho que foi um ponto que o governo viu. Bem, se não tem votos na base, vamos negociar com a oposição. Na semana passada, o governo já tinha conseguido o apoio da deputada Luciana Genro, que foi numa conversa, inclusive, com o próprio governador, ali envolvendo
alguns pontos, que foi uma parte do discurso que o governador Leite apresentou, que é algumas conquistas ficariam em risco, conquistas como os salários em dias dos servidores, né, as próprias convocações dos próximos servidores. Então, isso fez com que a deputada manifestasse a sua posição favorável. Vitória do governo nesse ponto. Mas a bancada do PT, essa negociação foi mais de última hora e entrou um elemento, né, que a gente pode dizer que foi um elemento de discurso, né, de promessas, que é a questão de recursos para vacina, por exemplo, no próximo ano, e depois a gente até pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no momento que o PT apresentou a emenda ali, pouco antes das 10, essa passou a ser a atenção total. Por quê? Porque ela era completamente diferente, não completamente diferente, mas ela era bem diferente da emenda que o governo estava trabalhando com a sua base, que previa um escalonamento, que previa 3 anos, né, que previa algumas outras mudanças, para uma emenda mais simples, mais enxuta, né, que prevê 1 ano. Né, eu conversei com o líder da bancada do PT, o deputado Mainardi, que participou da conversa com o governador e com essa própria articulação, e ele disse, olha, a gente não podia aceitar por mais 2, 3 anos, tendo em vista que o governo vai ter uma situação diferente financeira no próximo ano. Outras reformas estão em andamento, como o próprio governador disse, deverá entrar recursos em função de algumas privatizações. Então, quer dizer, tem um cenário que aparenta ser mais favorável financeiramente para manter essa majoração. Claro que daí a gente também entra na segunda parte do jogo, né? Foi uma meia vitória, foi uma meia derrota, e a gente vai discutir provavelmente esse assunto daqui a alguns meses mais à frente. Né? O governador, em um certo ponto, ele estava certo de querer propor, ele certo na visão dele, né? De querer propor uma majoração por mais 3 anos. Por quê? Porque ele tem mais 2 anos de governo. Era um assunto que ele não ia precisar se preocupar, era com queda de arrecadação. Nem com queda de arrecadação, e ia poder tocar relativamente às outras reformas. O que acontece agora? Acontece que ele vai tentar fazer algumas outras mudanças, tem outros projetos importantes que estão em tramitação na Assembleia, mas que vão ficar para discussão no ano que vem, e provavelmente em algum momento do próximo ano esse assunto vai voltar, né? Talvez não manter essa alíquota de 30%, daqui a pouco tentar reduzir ela um pouco, mas a verdade é que vai aparecer e vai estar de volta, né? Então, é uma meia vitória e uma meia derrota, vamos dizer assim. E, Mauri, as entidades elas já se posicionaram em frente ao resultado da votação, porque no dia da votação, também paralelo, havia um protesto em frente à Assembleia. Podia comentar um pouco sobre isso? Pois é. Então, a gente tem um impacto da pandemia nessa discussão. Qual é esse impacto que eu falo? Esse projeto, se fosse votado num momento sem pandemia, as galerias da Assembleia Legislativa estariam lotadas, a Praça da Matriz estaria lotada provavelmente, né? Tu teria uma mobilização visual e sonora muito maior. A Assembleia, com essas restrições, realmente eram só os deputados, assessores, e teve também a presença de alguns integrantes do governo, como do chefe da Casa Civil e do Procurador-Geral do Estado, que participaram das articulações também. Mas, fora isso, foi no silêncio. Né? A gente acompanhou outras votações bem mais barulhentas, inclusive no início desse ano, então dessa vez foi bem silenciosa. Porém, teve um grupo do lado de fora, esse grupo eram de empresários, não estavam vinculados oficialmente a nenhuma entidade, né? A gente até, em alguns vídeos e imagens dá para ver, tinha até bandeira dos Estados Unidos juntas, então, e tinha também críticas em relação ao fechamento do comércio por causa da pandemia, críticas ao Marquesan, então era meio um protesto, né, mas meio coletivo, assim. Algumas entidades já se manifestaram ontem mesmo. A gente vai ter, por exemplo, a Federação,
que foi a entidade que liderou muitas críticas e teve à frente, fez campanha, articulou junto com os empresários no interior contra, que veio com uma nota assinada pela presidente da Federação, Simone Leite, bem, vamos dizer assim, direta, né? Bem objetiva, acho que talvez esse é o melhor termo, né? Dizendo que a sociedade sai vitoriosa, mesmo que não totalmente, mas pelo menos pelo fato de que o aumento vai ter um limite, um tempo, né, limitado de 1 ano, e também porque algumas outras mudanças que estavam previstas vieram, né? A FEComércio também manifestou uma certa ponderação, dizendo que o projeto, no que se refere às alíquotas, ela traz dificuldades, né, na perspectiva de uma retomada econômica a partir do próximo ano, mas, ao mesmo tempo, considera que tem pontos positivos. Né? Tinha essas discussões, como a gente falou no início, a questão da DIFAL, né, a questão de algumas outras tributações e algumas outras mudanças que acontecem. Claro que essas manifestações, né, elas vêm dentro de um contexto. Por exemplo, a gente acompanhou na semana passada uma audiência pública, na outra semana ainda, uma audiência pública na Assembleia Legislativa que tinha a participação de diversos integrantes de entidades empresariais e do próprio governo, e muitos ressaltaram isso. Tinham pontos positivos, tinham pontos que a gente podia dizer, olha, que bom, maravilha, porém isso via dentro de um pacote, né? Então, tu tem que levar as coisas boas e as coisas ruins. Então, dá agora um tempo, né? Dá um tempo para daqui a pouco também o governo rever o seu discurso e qual vai ser a manifestação que ele vai fazer em relação a isso quando o assunto voltar. E quando o assunto voltar, o governador já sabe, né, de antemão que vai ser muito difícil aprovar uma nova manutenção, e por isso que é uma derrota, ainda mais com a base atual, e óbvio que a gente precisa levar em consideração que 2022 tem disputa para o governo do estado. Né, o governador afirmou já várias vezes, nas manifestações recentes também, ele disse que ele assumiu o cargo para fazer as reformas que são necessárias, sem se preocupar com o desgaste político, e que não tem nenhuma ambição de concorrer à reeleição, que não será candidato, porém os outros partidos terão seus candidatos. Né? E os outros partidos vão fazer as suas articulações, e isso vai ser uma coisa que vai ser cobrada, especialmente no próximo ano, que a gente, né, já esperamos que tenhamos vamos dizer assim, um prognóstico, né, da situação econômica melhor. A gente dá para dizer que essa é a pauta mais apertada, mais polêmica que o governo do Leite enviou à Assembleia? Sim, acho que com certeza a gente pode dizer que esse foi o calcanhar de Aquiles, né? E, na verdade, se a gente for pensar, o projeto do governo sobrou muito pouco, né? Daquele projeto original, o encaminhado em agosto, o mesmo que passou por mudanças, e mesmo as propostas, o governador falou isso ontem, né? Ele fez uma live, falou durante basicamente 50 minutos, né, sobre toda essa estrutura, agradeceu muito a articulação feita, e realmente é preciso ressaltar o trabalho tanto do líder do governo, Frederico Antunes, como do chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, que inclusive está de saída do governo, né, deve sair em março do ano que vem, ou até março, ainda mais porque eles não conseguiram o apoio do seu próprio partido. Né? Isso, né, já começa a ser um fator para pesar, né, nessa discussão toda, mas sim, levando em consideração que há 2 semanas atrás o governo ia ter uma derrota escancarada em plenário, ter essa vitória parcial ontem, ela foi muito importante. O governador também declarou, agradeceu o apoio da oposição, em especial da bancada do PT, por ser numerosa, apesar de conseguir o apoio do PT, não conseguiu do PDT, né, que os 4 continuaram com a sua posição contrária ao projeto.
Mas é interessante por quê? Porque ele fez toda uma leitura da importância democrática, do amadurecimento da democracia nesse tipo de discussão, quando tu tenta encontrar alternativas que sejam importantes para o Estado, não especificamente ideológica, fez críticas aos integrantes da bancada do Novo e alguns outros deputados que fizeram também, né, bateram forte no governo e bateram com os seus argumentos durante a sessão, bateram inclusive no momento que o governo aceitou a emenda do PT, né, pelo fato de que na justificativa a bancada apontou, né, que estava aceitando esse aumento de tributação para preservar a sociedade e os servidores e chamou de inércia as medidas adotadas pelo governo José Ivo Sartori, MDB, que foi o antecessor, e do atual governador Eduardo Leite. Então, quer dizer, acabou sendo em parte, e eu confesso que assim, chegou num momento que talvez isso acabaria quase sendo um tiro no pé. Né? O líder do governo passou praticamente o dia todo com o papel e a caneta fazendo as contas de votos, né, de como isso ia chegar no plenário, de como que seria, e é interessante se a gente também leve em consideração que o que a gente teve? A gente teve um deputado que se absteve, né, e que ele acabaria, né, pela posição que ele tinha, inclusive publicado no Twitter, numa postagem que nós fizemos, ele é contra. Então, ele teria deixado aí o resultado mais apertado ainda e não se descartaria daqui a pouco de alguém mudar o voto na última hora. Então, assim, foi uma sessão muito mais marcada pela incerteza do que de qualquer outra coisa. Óbvio que, junto com isso, veio toda uma discussão, veio críticas, né, de próprios integrantes da base contra o governo. Por exemplo, se a gente for ver, os próprios 2 deputados do Novo, eles não eram da base, eles são independentes, isso desde o início, mas eles sempre apoiaram projetos do governo, principalmente relacionados a reformas, né? Foram apoiadores, foram até defensores, muito mais do que integrantes da base. Por exemplo, no grande pacote da reforma RS de 2019. Né? E ter eles contrários foi uma batida forte. Maureen, para concluir, vamos voltar um pouco lá na emenda apresentada pelo PT. Eu gostaria que tu explicasse na prática como deve funcionar essa emenda. Então, o que aconteceu? O governo, né, ele fez propostas a última proposta, pelo menos, do governo era o quê? Hoje a gente, desde 2015, o Rio Grande do Sul, nós, né, pagamos o ICMS majorado. Ele aparece em 2 frentes. Uma é na alíquota básica do ICMS, que ela é 17 e ela está majorada para 18. E depois a gente tem de serviço, que é telecomunicações, energia e combustíveis. Essa ela é 25 e ela está atualmente em 30, tá? Então, o que aconteceu? Essa foi uma majoração proposta pelo José Ivo Sartori. Quando o governador ia assumir, o governador Eduardo Leite, em dezembro de 2018, ele pediu para o governador Sartori, encaminhar à Assembleia um projeto mantendo essa majoração por mais 2 anos. Então, o que acontece? No dia 31 de dezembro de 2020, agora, no momento que virasse o ano, essas alíquotas voltariam automaticamente para 17 e 25. Então, o que acontece? Acontece que o governo queria manter essas alíquotas mais altas por um período maior para poder, né, manter as suas reformas, fazer seus ajustes, porque o governo alega que não tem como cortar mais despesas, então tu precisa ter, né, uma arrecadação um pouco mais elevada. Beleza, com as negociações o governo aceitou deixar por 3 anos essa majoração e aceitou fazer um escalonamento. O escalonamento era ir regredindo um pouquinho a cada ano dentro desse período. A bancada do PT, na emenda deles, eles acabam com tudo isso.
eles estabelecem duas coisas. Uma, a alíquota básica é 17,5 em 2021 e 17 em 2022. As alíquotas majoradas de energia, telecomunicações e combustíveis mantém 30 ao longo de 21 e cai direto para 25 em 2022. Então, ela é bem mais simples nesse ponto, né, específico. Então, a partir de agora é isso que vai entrar em discussão, né, porque as regras do jogo agora são essas. 31 de dezembro de 2021 acaba a majoração das alíquotas, daí, ao fim e ao cabo, acabam de todas, né, tanto a básica como a desses serviços que tem o termo, né, é blue chips que eles chamam, mas o termo são serviços mesmo, que é energia, telecomunicações e combustíveis. Então tá, Mauri, queria te agradecer pela tua participação, agora no último episódio deste ano, né? Nos acompanhou em vários episódios, até não contei, mas deveria contar porque são vários. Mas é que assim, foi um ano movimentado, ainda mais na política, se a gente for lembrar que teve eleições, né, que teve ainda várias outras discussões. A gente começou o ano, né, discutindo uma reforma administrativa. Inclusive, a gente tem, né, ontem o governador, durante a coletiva, ele disse que isso vai ser uma coisa a ser pensada, mas nos bastidores, sim, já está sendo discutida a possibilidade de uma convocação extraordinária no final de janeiro. Né, a Assembleia retoma as atividades em fevereiro, no dia 13 de fevereiro, mas sim existe a expectativa de uma convocação. Por quê? Porque esse projeto do ICMS ele começou a ser discutido na outra semana, né, e a pauta ainda tinha muitos projetos. Tem a questão da reforma da Previdência dos militares, tem projetos que tratam de taxas do Detran, projetos que tratam de agrotóxico, então tem bastante tema pela frente, e a gente vai então ter ainda provavelmente em 2021, né, de bastante conversa para tentar explicar um pouco, né, todas essas negociações. Eu que agradeço ao convite e a oportunidade de poder fazer esses esclarecimentos. Feliz Natal, um ótimo ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo, né, que 2021 seja melhor. Como eu comentei anteriormente, este é o último episódio do Direto ao Ponto deste ano. O Direto ao Ponto retorna em seguida, em janeiro de 2021. Desejamos um Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos. Este episódio teve apresentação minha, Brenda Fernandes, e participação de Maureen Xavier e edição de Ali Alencar. Até ano que vem.